Fala rapaziada, aqui é Cícero do canal Cerossauro e hoje a gente vai conhecer quem são os 10 brasileiros que mais brilharam na história do futebol mexicano. Mas antes disso, vamos conhecer um pouco de como funciona o campeonato mexicano. Ele se divide em apertura, que em português quer dizer abertura, e é como se fosse o primeiro turno. Nisso tem um campeão. Depois ele tem o clausura, que em português é fechamento, que seria o segundo turno, que tem outro campeão. Assim, os dois campeões fazem uma final chamada de Copa dos Campeões do México. Então vamos conhecer os 10 melhores brasileiros da história desse campeonato. Começando pelo 10º lugar, o Bahia. Mário de Souza Mota, mais conhecido como Bahia, chegou em 1984 ao Monterrey. Ele que era um centroavante de muita habilidade e também boa finalização. Ele se tornou um dos maiores ídolos da história do Rayados, marcando 96 gols em 213 partidas. Até hoje é o terceiro maior artilheiro da história do clube e conquistou um campeonato mexicano e também uma Copa do México com o Monterrey. Ele se aposentou em 1992 e continuou no México, tendo uma escolinha de futebol justamente na cidade de Monterrey. O nono, bem conhecido aí, o Tita, ele que é ídolo do Flamengo, rodou aí o Brasil, jogou por muitos times no nosso país, também foi para a Europa, no Leverkusen foi até campeão continental, jogou também na Itália muito bem e depois ainda voltou para o Brasil para jogar justamente no Vasco, o maior rival do Flamengo, e ainda até marcou gol importante no Clássico. Em 1990 já estava até meio veterano, foi para o León do México e lá mostrou muita qualidade técnica, muita raça, também ótima finalização, como sempre em toda a sua carreira. Conquistou facilmente dessa forma a torcida mexicana, que adora esses aspectos dos seus jogadores. Logo em sua primeira temporada aí pelo Clube León, já foi campeão mexicano e jogou muita bola, até marcou gol na final. Ele que com 97 gols também é o terceiro maior artilheiro da história do León. Foram 6 temporadas aí defendendo as cores do León e depois ele foi para o Puebla antes de encerrar a sua carreira. Ele também, mais tarde, como técnico, foi técnico do León. O oitavo é o Juninho, ele que é um zagueiro que se destacou sempre por ser muito goleador. Foi ídolo do Botafogo no Brasil e chegou até marcar 12 gols numa só temporada aí defendendo o clube carioca, destacando-se pelas cobranças de falta com muita potência e muito precisa, e também um bom tempo de bola aérea. No ano de 2010 chamou a atenção do Tigres, que contratou o jogador, que lá no México mostrou muita raça, muito amor à camisa, também marcou muitos gols e rapidamente foi ídolo no Tigres. Em 9 temporadas pelo clube mexicano, foram 320 partidas e olhem só, 40 gols marcados. Para um zagueiro é realmente uma marca incrível. Sendo assim, o defensor com mais gols na história do campeonato mexicano. Ele conquistou 9 títulos junto aos felinos, entre eles 4 vezes o campeonato mexicano, 3 vezes a Copa dos Campeões, uma Copa do México e uma vez campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF. No final de 2018 anunciou sua aposentadoria do futebol e em seguida virou auxiliar técnico do Tigres. O sétimo é o Donizete. O Pantera havia sido destaque aí do Botafogo no Campeonato Carioca de 1990 e atraiu a atenção de clubes de todo o mundo. Ao receber uma proposta do Estudiantes de Tecos, o Botafogo, que precisava de dinheiro, vendeu o atacante. Com muita velocidade e boa finalização, se destacou rapidamente nas 5 temporadas que fez em frente ao Estudiantes de Tecos. Principalmente na temporada 93-94, onde ele venceu o Balão de Ouro, que é o prêmio dado para o melhor jogador do campeonato mexicano, marcou gol na final e ainda foi um dos principais responsáveis pela conquista do título do campeonato mexicano do Estudiantes Tecos, que é o primeiro e único da história do clube. Depois disso, Donizete retornou ao Brasil, jogou por clubes como Vasco, também Corinthians, Palmeiras. Ainda foi também para a Europa disputar uma temporada pelo Benfica, jogou no Japão e no ano de 2000 retornou para o México para defender as cores do Tigres. Porém, ocorreu um escândalo envolvendo seu nome. O clube falsificou sua assinatura para poder registrá-lo dentro do período de transferências, até porque muitos clubes estavam disputando aí Donizete no México. O Celaya, inclusive, havia assinado um pré-contrato já com o atacante, e foi aí que a denúncia ocorreu. Ao ser verificado, foi comprovado aí que o Tigres realmente falsificou sua assinatura e o time perdeu 9 pontos na tabela do Campeonato Mexicano. O Tigres recorreu da decisão e conseguiu refazer as partidas, só que sem utilizar Donizete no time e sem arrecadação de público, que 50% foi para uma instituição de caridade e os outros 50% para a Federação Mexicana de Futebol. No ano de 2002, ele teve uma nova temporada aí pelo Estudiantes de Tecos,
mas já veterano não teve as mesmas atuações do passado. Segundo o site Futebol Sapiens, ele marcou 42 gols em 215 partidas, somando todas as suas passagens pelos clubes mexicanos. O sexto colocado é o Zizinho. Francisco Geraldo dos Santos é o pai de Giovanni dos Santos e também Jonathan dos Santos, jogadores internacionalmente conhecidos. Zizinho começou na base do São Paulo e se destacou bem jovem pela grande habilidade que mostrava. Foi convocado pela seleção brasileira sub-17 para disputar um torneio no Equador, foi lá que chamou a atenção de olheiros mexicanos. O América do México fez uma proposta e contratou o jogador no ano de 1980. Fez 2 temporadas de pouca regularidade no time principal, mas mostrava qualidade técnica. Porém, ao ser emprestado para o Clube León, fez uma temporada fantástica. Também nesse período de empréstimo mostrou estar muito mais maduro, e aí o América solicitou seu retorno no ano seguinte. Na temporada 83 e 84 teve grande destaque aí em frente ao time do América e foi campeão nacional, mostrando muita categoria, ótimos passes e também chutes potentes de longa distância. Já mais velho, rodou aí por alguns times como Monterrey, Necaxa, também novamente para o Clube León, e ainda até teve uma passagem pelo futebol de El Salvador. Ele se aposentou em 1991 e depois disso até voltou a jogar futebol, mas dessa vez ele trocou o campo pelas quadras e atuou por 5 temporadas no futsal num time de Monterrey. Infelizmente, Zizinho nos deixou cedo e faleceu no ano de 2021 com apenas 59 anos. Ao todo aí no futebol mexicano, jogou 135 partidas e marcou 27 gols. O quinto é o Zaggy, ele que foi considerado o rei do México aí nos anos 60, era um atacante e chegou ao Corinthians no ano de 1956. Zaggy costumava marcar gol de tudo quanto é jeito, e logo na sua estreia pelo Corinthians marcou 2 gols contra o Santos. Ficou até 1961 no time paulista, marcando 127 gols em 240 partidas. Partiu para o México, acertando sua transferência para o América, onde marcou 149 gols em 8 temporadas. Foi campeão de 2 Copas do México e também uma vez do Campeonato Mexicano. Zaggy é pai de Zaguinho, que foi um grande atacante também da história do México e também um dos maiores ídolos do América, seguindo os passos do pai. Zaggy infelizmente faleceu em 2011. O quarto é Tuca Ferretti, ele que iniciou aí na base do Botafogo em 1971, clube onde seu irmão Fernando Ferretti já fazia sucesso na época. Tuca, que se chama Ricardo, jogava no meio campo e teve mais oportunidades aí com o Fogão no ano de 1973. Porém, sem encantar muito, rodou por alguns clubes aí brasileiros como o Vasco e também o Bom Sucesso. Sem deslanchar no futebol brasileiro, Tuca aceitou prontamente uma proposta que veio do futebol mexicano e foi para o Atlas. Na sua primeira temporada no México, Tuca teve um excelente desempenho individual, porém o Atlas infelizmente caiu para a segunda divisão. Porém suas atuações foram notadas e o Puma contratou o jogador que logo em sua primeira temporada já disputou a final do Mexicanão, que foi conquistada pelo Cruz Azul. Nos anos seguintes, Tuca continuou muito bem, destacando-se pelas assistências e os belos gols. Em frente ao Pumas, conquistou os melhores títulos possíveis. 2 vezes campeão da Liga dos Campeões da CONCACAF e também uma vez campeão do Campeonato Mexicano. Em 1985 teve uma breve passagem pelo Coyotes Neza. Em seguida foi para o Monterrey, depois passou pelo Toluca e anunciou que estava se retirando do futebol. Contudo, a pedido da diretoria do Pumas, que queria um jogador experiente, identificado com o clube, para atuar junto com os atletas jovens, já que a maior parte do grupo de atletas dessa época do Pumas estava vindo da base, e assim teria um líder dentro de campo que seria Tuca. Apesar de ter uma carreira brilhante como jogador, parece que Tuca reservou o melhor de sua carreira para o final, já que ele foi autor do gol que deu o título do Pumas na temporada 90-91, em uma cobrança de falta magistral que até hoje é lembrada como El Tucazo. Em seguida começou sua carreira como treinador e teve ainda mais sucesso comandando equipes. Dentre os principais títulos dele como técnico destacam-se o Apertura 4 vezes pelo Tigres, o Clausura comandando Pumas e também Tigres, uma Copa do México também pelo Tigres, 2 Ligas dos Campeões da CONCACAF por Toluca e Tigres e ainda um título da Copa Ouro comandando a seleção mexicana. O terceiro colocado é Antônio Carlos Santos, ele que é um carioca e começou sua carreira aí no Fluminense, onde ficou por 5 anos. Depois foi para o Botafogo, onde teve um ótimo rendimento e até foi convocado para a seleção brasileira. Depois de um tempo onde ficou sem muita regularidade aí pelo Botafogo, ele acabou indo para o Mogi Mirim, onde teve um ótimo destaque. Ainda nessa época,
o Antônio Carlos jogava como ponta esquerda. Foi contratado pelo América do México em 1987 e foi recebido com certa desconfiança pela torcida, por ser um jogador não muito conhecido. Porém, o meia esquerda foi deslocado para o meio de campo, jogando com a camisa 10, e aí o torcedor do América do México teve o camisa 10 de seus sonhos, desfilando todo o seu talento em campo, como os passes precisos, a boa condução de bola e também os chutes mortais. Conduziu o América a 2 conquistas do Campeonato Mexicano, 2 Recopas do México, uma Copa Interamericana e 3 Liga dos Campeões da CONCACAF. Apelidado de El Negro, o Santos colocou seu nome na história do América do México, entrando inclusive para o Salão de la Fama do clube. Em 1992 ele foi vendido para o Porto, porém em Portugal, mesmo tendo conquistado a Liga Portuguesa com o clube do Porto, ele não conseguiu se destacar individualmente, até porque o treinador o colocou para jogar de ponta esquerda. Depois ele retornou para o México e rodou por muitos clubes, como o Tigres, o Veracruz, Morelia, o Santos Laguna e também o Atlante, encerrando sua carreira na temporada 99-2000. Certa vez Antônio falou que o único arrependimento de sua carreira é não ter se naturalizado mexicano. Ele foi vencedor do Balão de Ouro na temporada 87-88. O segundo é o Sinha. Natural do Rio Grande do Norte, o atleta começou sua carreira no América de Natal. Sem se destacar no time brasileiro, ele recebeu uma proposta do pequeno Real Saltillo do México em 1998 e acertou sua transferência. Sinha precisou de apenas um ano para se destacar no time mexicano e em seguida já foi contratado pelo Monterrey para disputar a primeira divisão mexicana. Se destacou como um jogador que tinha muita facilidade em abrir espaços no meio de campo, que o Toluca o contratou na temporada seguinte. Foi atleta do Toluca por longos 16 anos, conquistando muitos títulos, como o Torneio de Verão 2000, o Apertura 2002, 2005 e 2008, Torneio Bicentenário 2010, Campeão dos Campeões 2003 e 2006 e ainda a Liga dos Campeões da CONCACAF em 2003. Na temporada 2009-2010, ganhou o Balão de Ouro, sendo o melhor jogador da temporada no México. Tornou-se um dos maiores ídolos da história do Toluca e bateu o recorde de jogador estrangeiro com o maior número de atuações na Liga Mexicana. Sinha conseguiu a cidadania mexicana após se casar, mas não tinha nenhuma intenção primeiramente de defender a seleção mexicana, mas assim que recebeu o convite, ele aceitou. Ele disputou os Jogos Olímpicos de 2004, também a Copa das Confederações de 2005, uma Copa Ouro e também a Copa do Mundo de 2006, na qual marcou um gol na partida contra o Irã. Sinha teve 2 temporadas de empréstimo para o Querétaro, onde jogou junto com Ronaldinho Gaúcho, e depois retornou para o Toluca para uma temporada de despedida aos 41 anos. Obteve mais de 600 atuações aí com o Toluca e 59 pela seleção mexicana. Após retirar-se do futebol, virou diretor esportivo do clube do Toluca. E o primeiro colocado é o Cabinho. Evanivaldo Castro é simplesmente o maior artilheiro da história do campeonato mexicano. Cabinho começou aí no América do Rio Preto em 1968 e teve passagens por Flamengo, Atlético Mineiro e pela Portuguesa, onde teve mais destaque aqui no Brasil. Em 1974 recebeu uma oportunidade de jogar no México e virou uma lenda no país latino. O Pumas contratou o jogador e logo na sua temporada de estreia ele conseguiu ser artilheiro da Copa do México e também campeão, anotando 14 gols. Cabinho atuou em 5 temporadas pelos felinos e foi artilheiro em 4 dessas 5 temporadas e ainda melhor jogador em 2 delas. A sua dupla de ataque aí no Pumas era nada mais nada menos que Hugo Sánchez, o maior jogador da história do México e também ídolo do Real Madrid. Ao todo ele marcou 151 gols em 184 partidas com o Pumas, uma média realmente impressionante. Ao final da temporada 78-79 ele se dirigiu para o Atlante, sendo um novo desafio aí na carreira do atleta. A rotina de gols continuou igual, já que em 4 edições do campeonato mexicano disputadas com o Atlante ele foi artilheiro em 3. Além disso, mais uma vez eleito melhor jogador do campeonato mexicano na temporada 80-81, ganhando o Balão de Ouro. Já veterano foi para o Clube León, porém a idade não foi empecilho nenhum para ele, já que ele foi artilheiro novamente do campeonato mexicano. Para jogar mais uma vez em sua terra natal, em 1986 ele acertou transferência para o Paysandu, mas logo em seguida foi novamente para o México, jogando sua última temporada da carreira pelo Tigres. Em toda a sua carreira pelo futebol mexicano, foram 415 partidas e 312 gols anotados. Após encerrar sua carreira, Cabinho se tornou treinador, olheiro e também empresário de atletas. E então, amigos, faltou alguém aí na lista? Concordam? Não esqueçam de curtir o vídeo, também se inscrever no canal para receber notificações e ver vídeos como esse. Muito obrigado e um abraço.